Olá, amigos! É com muita alegria que eu estou aqui, convidando a todos para nos acompanharem nesse café consigo. O café consigo é um momento em que nós paramos assim para refletir sobre pontos importantes da vida. Procurar fazer isso um pouquinho a cada dia. E hoje, para esse café, eu trago uma coisa muito especial. Eu trago como convidada a Luciana Tibúrcio e nós resolvemos comentar um pouquinho sobre um livro muito especial que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E aí, especificamente, vou trazer um trechinho do capítulo 3 aqui, da introdução do capítulo 3, onde ela fala sobre compreender e combater a vergonha. Alguém tem vergonha aí? Eu vou ler então. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados? Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar um nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelho. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começa a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins. A palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. E aí, então, vamos lá, Luciana. O que tens a dizer sobre a vergonha? Bem-vinda! Olá para todo mundo. Muito obrigada, Mariana, por mais esse convite, né? A gente conversar aqui nesse cafezinho. E, nossa, prazer, vergonha. Sempre fui muito tímida. Sempre tive que tentar amenizar assim essa vergonha que eu tinha de tudo, vergonha de me expor, vergonha do que eu tinha, do que eu pensava, sabe? Sempre tive muita vergonha. Eu acredito que eu ainda tenho, mas a gente vai aprendendo com a vida, né? A vida nos traz desafios que a gente tem que superá-los. Ou você, como ela falou, né? Ou você fica caladinha. Durante muito tempo eu fiquei caladinha na minha, mas chega uma hora que esse caladinha acaba gritando dentro de você, sabe? Esse silêncio para fora grita para dentro. Então, aqui dentro tinha muita coisa que eu precisava soltar por meio das palavras, que é a forma que eu me expresso, assim, que eu acho que eu me expresso melhor, né? Uhum. Então, foi meu grito, foi começar a escrever. E deixar para trás muita dessa vontade de me esconder, vontade de ficar no meu cantinho, quietinho. Mineirinha, né? Gosta do cantinho, assim, ó, fica bem quietinha, acomodadinha. Mas chegou um momento que não dava mais, assim. Eu tinha muita coisa para escrever, para falar, muita coisa que eu sabia que eu precisava compartilhar com as pessoas, sabe? Porque se a gente deixa a nossa vergonha nos dominar, acaba que a gente deixa de fazer algo que vai impactar positivamente alguém. E aí, a partir do momento que eu pensei nisso, sabe? De que eu poderia estar tirando de alguém a possibilidade de, quem sabe, aprender alguma coisa com aquilo que eu escrevo, aí veio aquela mola propulsora, sabe? Da vontade, que aí te Liberta a impulsiona. vontade. Sim, Liberta a vontade, né? exatamente, que liberta a vontade.
Então, assim, tinha muito tempo que eu pensava em escrever, não sabia o que escrever, até que lá em 2018, mais ou menos, eu ensaiei abrir uma página, sabe, nas redes sociais para começar a escrever e ficava imaginando, não, mas ninguém vai querer ler o que eu escrevo, não. E aí em 2000 acho que foi no meio da pandemia. Comecei a escrever algumas coisas lá, não colocava nem meu nome. Olha a vergonha, Mariana. Pode isso. Pus o nome para a página, Devaneio em Poesia, e não colocava nem que eu era autora, porque eu não queria nem aparecer. Exatamente isso, a vergonha de expor aquilo que eu, né, que eu estava escrevendo. Não sei se vergonha dos outros, do que os outros falariam, do que os outros achariam. E aí fui trabalhando isso em mim, porque eu sabia que eu não queria mais ficar sem me expressar, sabe? De alguma forma, eu não queria mais ficar sem me expressar. E aí foi que em 2020 eu comecei a escrever minhas poesias nos domingos. E aquilo gerou, assim, coisas que inimagináveis, que eu nem imaginaria. Que se eu tivesse lá sentadinha na plateia, olhando a vida passar por mim, eu nunca subiria no palco para poder ter aquilo que eu estou colhendo hoje. Que lindo isso. Então, assim, o superar da vergonha traz coisinhas boas também. Sim. Não, e vergonha todo mundo, todos temos, né? Não tem. E outra coisa, todo mundo tem um lado bom e um lado que ainda não é tão bom assim. Assim como tem o dia e tem a noite. Então, nós não somos perfeitos, não podemos ter a ilusão de sermos perfeitos. Ah, quando eu for perfeita que eu vou me expor, quando eu souber fazer isso com maestria, né? E a gente ouviu do nosso mentor ali, né, nas mentorias, né, que é melhor feito que perfeito. Começa, né? Porque a ousadia em si, ela tem o poder de nos fazer ir atrás. E aí está falando da rede social, né? Quantas pessoas e aqueles primeiros que se arriscaram como youtuber na rede social, que tinham uma câmerazinha mal e mal, que não sabiam nem o que era esse negócio de rede social e deram e botaram a cara, né? E foram lá, os primeiros vídeos deles, a maioria são terríveis. Os meus também, vou falar sério. Então, Mas assim, é assim que a gente a câmera aprende, né? muito em cima ou muito longe. Tem um vídeo que não dá nem para enxergar, é um vulto. Enfim, mas a gente tem que atender esse chamado interno que você estava falando. Todos temos esse chamado que vem de dentro da gente, de se comunicar. Algumas pessoas são extrovertidas, então elas se relacionam com o mundo externo com muito mais facilidade, elas dominam, mas muitas vezes essas que se relacionam muito com o externo, às vezes elas desconhecem totalmente o que está dentro delas, porque elas não conseguem se escutar. E o introvertido, ele está vivendo no mundo interno, mas tem tanta conversa e tanta riqueza interna que ele tem necessidade de expressar para o mundo, e aí a vergonha serve como uma barreira que impede ele de olhar. Né? Então, os dois extremos tem que cuidar, né? Para a gente nem fugir de nós mesmos, para não querer se ver, não querer ver suas limitações, e nem fugir do mundo lá fora, né? Somos humanos, né? E como tu disseste, todos temos alguma coisa para contribuir. Ninguém veio aqui a passeio no mundo, né? Não, exatamente. E você falando aí, eu pensei assim na minha trajetória mesmo, porque esse iniciar o me expor, né, de tentar ali romper a barreira da vergonha, foi muito algo interno, claro, né, que eu tive que deixar acomodar algumas coisas que estavam muito, né, muito, como se diz, tinha um turbilhão ali e eu tinha que deixar acomodar para poder confiar em mim, sabe? E superar essa barreira da vergonha. Por quê? Porque muito do que eu falo, muito, as poesias, assim, poesia,
poesia, quando você escreve, a poesia é você. Você está se desnudando completamente, né? Eu tento viver a minha vida é uma poesia, sabe? Eu sou poesia. Então, quando eu escrevo ali, sou eu total e completamente. E sou eu em tudo, assim, como você falou, das coisas que eu já melhorei e das minhas totais imperfeições e totais, assim, defeitos, mas que eu gostaria de esconder ali debaixo do tapete mesmo. E expor isso, de uma certa forma, expor a nossa vulnerabilidade, né? Aquilo em que nós somos vulneráveis. E nisso eu me lembro muito também do meu livro, que, para quem não sabe, se chama As Lágrimas que Lavaram o Meu Pânico. E eu escrevi exatamente sobre a síndrome do pânico que eu tive, foi diagnosticada há uma década, mais ou menos. E é algo que muita gente esconde do mundo, sabe? Às vezes tem vergonha de terem sentido isso, terem vergonha. As doenças que são consideradas doenças psiquiátricas, né, ou condições mentais, elas já carregam em si um estigma muito grande. Então, eu tive que trabalhar isso em mim, porque eu queria muito escrever sobre, para tentar ajudar as pessoas, porque no meio das crises, assim, eu me senti muito perdida, e eu não queria que as outras pessoas que passassem por isso também estivessem perdidas como eu fiquei. Mas para isso eu tive que aceitar essa minha condição, aceitar essa minha vulnerabilidade, de que eu sou ansiosa, tento sempre ali no e se, né? Sempre ali no futuro, sempre projetando as piores coisas. Entender a minha mente, como é que ela funciona e entender que tá tudo bem, sabe? Que aquilo sou eu e que sou eu aprendendo. E qual é o problema disso? Descobrindo, né? Me descobrindo e que não tem problema nenhum, sabe? Não tem porquê eu ficar com vergonha. Então, muita gente lê o meu livro e fala, nossa, que coragem! E eu não acho isso uma coragem. Eu acho extremamente... Mas é uma coragem, né? A própria Brené aqui, ela fala que, para a gente aqui, ela fala, olha, somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Então, a escuridão, que é esse aspecto nosso da sombra, do desconhecido, né? Porque escuridão não quer dizer mal, necessariamente mal. É só algum aspecto nosso que a gente ainda não conhece. Todos temos, né? Esses aspectos. E às vezes ele prepondera por a gente não conhecer, né? E não conhecer e não entender como ele funciona e não amenizar aquilo que a gente não gostaria que estivesse, né? Assim, preponderando na nossa mente, na nossa personalidade, né? Mas eu não sei se eu me sinto corajosa o suficiente, porque a vergonha ainda está em mim, sabe? Vai estar sempre ainda testando. tenho. Eu Só acho que que ela testa o terreno, né? Ela vai testando o terreno, né? Uma coisa é tu ter a coragem de escrever o livro. Primeiro foi tu conseguir vencer quando tu aceitou um processo terapêutico. E depois, quando tu decidiu que tu ia escrever. E depois, quando decidiu que ia transformar isso num livro. E agora falar sobre esse livro, né? e E depois aí, publicar, falar sobre o livro. quando poderia ser o momento mais difícil, tu começa a receber uma coisa que são os feedbacks, né? Nossa, São os comentários das pessoas, né? isso é tão maravilhoso. A gente, quando escreve, a gente joga para o mundo, né? Todo artista, qualquer coisa que ele expressa, você joga, e aí
aquele leitor ou aquele espectador, né, ou aquele que vai apreciar aquela obra de arte, ele se apropria daquilo e faz o uso que é melhor para ele. Então, assim, eu escrevi pensando em ajudar as pessoas que passaram pelo pânico, pela síndrome do pânico, e aí eu vejo em retorno tantas pessoas me falando coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, mães me contando que, mesmo, porque assim, sobre essa condição, sobre essa doença, você vai, joga no Google, né? Tem várias informações sobre o que é tratamento, o que a pessoa sente. Tem muitas informações. Só porque não é o que uma pessoa sentiu, sabe? Eu tentei descrever exatamente o que se sente quando se tem uma crise. Então, várias mães me falando que só depois de lerem o que eu escrevi é que elas conseguiram entender as filhas que estavam passando pela síndrome do pânico. E isso foi um choque para mim, porque eu não imaginaria que eu conseguiria abrir um coração de uma mãe para poder acolher a filha. Coisa linda isso, né? Nossa Senhora. Sabe? Então, receber essas mensagens faz valer tudo, sabe? Tudo. Tudo, toda a minha angústia, toda a energia que eu despendi para tentar vencer essa timidez, para vencer essa vergonha, aceitar, expor a minha vulnerabilidade, sabe? Aceitar para dizer, não, eu tive momentos, sim, ruins, tive um momento que eu caí, e eu tenho ainda esses momentos, Só que sabe? agora tu Mas, já sabe, tu já conhece, digamos, o teu inimigo, né? Tu já sim, sabe como é que ele se apresenta, como é que ele cheira, como é que ele chega, né? E aqui eu tenho uma frase da Brené que ela fala bem isso, olha só. Sim, é difícil falar sobre a vergonha, mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. olha só. Incrível, né? É o que eu estava falando no início. Tanto que o silêncio estava me incomodando. Tanto que o silêncio era barulhento. Para mim, produzia, assim, É uma barulhos. mordaça, na verdade, né? Era alguma coisa como se tu tivesse, na verdade, amordaçada. Exatamente. Exatamente. E o tanto que o. Assim, na verdade, é sempre mais fácil você ficar quieta, né? Você ficar no silêncio. Porque aí você não se expõe, você não fica à mercê do que o outro vai achar de você, à mercê de julgamentos. Porque ainda vivemos num mundo em que as pessoas olham para o outro e não querem aprender com a experiência do outro. Ele quer jogar esse outro numa caixinha e falar assim: olha isso, olha só, aconteceu isso por conta querem julgar, não querem trazer a aprendizagem daquela experiência. Então, quando você se coloca no holofote, e assim, superar a vergonha é isso, né? Você se colocar no holofote. Quando você se coloca no holofote, você está à mercê do que as outras pessoas vão pensar de você, sabe? Vão te julgar. E essa também foi uma reflexão que eu fiz muito antes de publicar. Porque se eu publicasse o meu livro com expectativas, ou se eu publicasse o meu livro pens, pensando no que o outro acharia dele, e não confiante plenamente de que aquilo era o que eu queria expressar naquele momento, eu estaria num barquinho ali navegando e poderia naufragar. Então, eu tive que confiar na mensagem que eu estava levando, que eu realmente queria aquilo, sabe? Eu queria levar, e o que viesse, viria. Ontem mesmo eu tive um outro retorno de
inclusive era amiga da minha irmã e eu não a conhecia. E ela falou sobre um aspecto que eu conto, né, da gravidez do meu filho, e ela falou: Nossa, eu chorei a noite inteira. Eu me emocionei tanto com a sua história e me tocou tanto, parecia que era comigo. Me emocionei, me lembrei de quando você nasceu, porque ela era amiga da minha irmã. Me lembrei de quando você nasceu. Dormi, sonhei com você. Sonhei que você era o bebê, que a gente estava se cuidando. Olha o tanto de pensamentos bons que, sabe, que vieram para mim. E aí, nisso, o superar da vergonha, o que que faz, né? Porque se eu estivesse encolhidinha, isso nunca aconteceria, né? Era algo que eu estava Os tolhendo de mim monstrinhos lá mesma. de dentro iam ficar crescendo, né? Se alimentando, porque eles se alimentam, né? Dessa sombra, né? Que tu vai. Exatamente. E isso eu estou contando a minha experiência, mas isso vale para qualquer pessoa, sabe? Às vezes as pessoas estão meio titubeantes, assim, meio na corda bamba, não sei o que eu faço, não sei se eu começo, se eu não começo. Vai, vai, tudo que a gente quer, tudo que a gente coloca à vontade na sua potência máxima, a gente tem um retorno disso, né? Todos nós temos potenciais incríveis, a gente pode fazer coisas incríveis, só que às vezes a gente deixa essa vergonha nos abafar, né? Não, nossa, não, eu vou expor aquele ali, mas, nossa senhora, aquele ali é o meu maior defeito. Eu coloco isso no livro. Falei assim, olha, eu tô aqui, pode julgar o quanto vocês quiserem, me julguem. Eu coloquei no holofote todos os meus maiores defeitos. E coloquei de forma consciente, sabe? Julguem. Isso, Você se deixar abrir ao que o outro também vai falar para você, porque a gente não sabe o que vem, né? E saber que a gente está sempre melhorando e aprendendo, né, Mariana? Porque se eu escrevesse de novo, provavelmente eu escreveria de outra forma, eu acrescentaria algumas coisas, né? Eu acrescentaria outros capítulos, mudaria outros, desapegar, sabe? Escrevi, foi aquele que eu escrevi naquele momento. Quero falar outras coisas, escrevo outro. claro. Aquele ali terminou ali, Sim, né? E desapegar. Ó, foi, foi. excelente. E tu sabe que tu está falando um ponto que ela também traz aqui, né? Que ela fala dessa vulnerabilidade. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, né? Se quisermos viver com ousadia, uma vida plena. E aí ela fala em dois pontos que tu já falou também, que uma vez que você descobre, dessas duas coisas acontecem no momento, desse momento que tu te abre, né? Se tu descobre que a tua autoestima está ligada ao que você produz, é pouco provável que tu vá mostrar o que fez e se mostrar. Tu está falando, eu não estava preocupada com o retorno. Eu estava preocupada com o que eu queria dizer. Isso é bem isso que ela está falando. Esse cuidado de não depender, de não estar carente, buscando aprovação. Não fazer Uhum. para ter aprovação, né? Mas para ser leal a si mesma, né? E a outra parte que ele fala, se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. Que ela fala que podem ser dois resultados dessa exposição, né? Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa da criação são pequenas. Você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante, que já deveria saber disso. Então, por isso que você ainda tem vergonha. A vergonha vai continuar, ela vai continuar ali tentando dominar o terreno.
E é por isso Tentando impedir. os atores falam do frio da barriga, né? Ensaia uma peça e quando vão entrar em cena vem aquele frio na barriga, borboletas no estômago, que eles falam também algumas coisas. Que é a tal da vergonha, né? No caso ali, sintomas de que ela está ali por perto, né? Também. Uhum. E é engraçado também, tocando assim, num outro ponto, o quanto, quando você se expõe assim, de forma franca, eu acho, sincera, sabe, é real, o quanto isso emociona as pessoas, sabe, o quanto as pessoas se sentem naquela situação. Então, assim, mesmo aquelas pessoas que não tiveram pânico, não tiveram ninguém perto que tiveram pânico, sabe, nunca viram, nem sabiam o que era, mas elas me mandam mensagens assim, nossa, eu me toquei, fui muito tocada pelo que você passou, sabe, isso aproxima muito as pessoas. E a gente tá tão necessitada de coisas que nos aproximam, né, Mariana? Muito. É por isso que, assim, eu sempre fico pensando, nossa, será que eu deveria ter publicado mesmo? Será que eu não deveria? Mas isso cada vez passa em menos segundos, assim, no Atmos. Porque é isso que eu queria, sabe? Tentar aproximar as pessoas com as dores que elas têm. Porque todos nós temos dores. A vida de ninguém é fácil. A vida de ninguém nossa, é um paraíso que nunca tem desafio, nunca se sentiu atropelada pelos acontecimentos. Imagina, todo Tem uma mundo frase passa. que eu vi outro dia que fala assim: você pode, às vezes, ter sido tão cuidadoso, mas tão cuidadoso, que de repente talvez não tenha nem vivido. Nem vivido. Né? Porque é isso, a Viveu gente morto, sai né? dessa armadilha, né? Uhum. Ou morrer em vida. O que é pior, você morrer ou você morrer em vida? Viver uma vida morta. Uhum. Então, é, É a esse, autovalorização que ela está falando, né? Que a autovalorização nos inspira a ser vulneráveis. Tu te valoriza, tu tem autoestima, então tu corre o risco, tu aceita o risco de ser quem tu é, né? Não é para ser melhor que os outros, né? É para ser quem tu é no mundo. não, mas muito, muito pelo contrário, assim. É isso que eu tô falando, assim, todos temos as nossas dores. Eu tive a minha, eu expus a minha. E a, às vezes, a forma com que eu enxerguei a minha dor, a forma como que eu coloquei ela, o foco que eu dei para ela, pode servir de incentivo para que aquelas outras pessoas que estejam passando por dores diferentes, ou iguais, ou maiores até, né? Existem situações muito piores do que o que eu passei. Mas às vezes seja um incentivo, sabe? Olha, eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho, olha lá, tá vendo? Outras pessoas passaram por algumas coisas também e conseguiram. E eu consegui superar agora, mas pode ter outra coisa que eu não consiga, sabe? E venha patinando também, porque a gente patina na vida todo dia. Todo dia é um desafio novo. Aquele desafio foi, né? E o próximo? Mas é isso E o também, está pulsando com a vida, né? É isso como tu pulsando. disseste, é um livro de alguma fase que eu vivi. Hoje eu olho para aquelas experiências, tem algumas que já não se encaixam na minha vida, no meu viver. Eu fiz outros aprendizados, né? Então a história continua sendo construída por ti, né? Sim, Então continua sendo feita e vivida por ti. Então cada um tem direito de buscar viver, expressar o que é, né? E tu falaste assim da questão dessa pessoa que conviveu contigo e que não imaginava que tu tinha uma história assim tão profunda. E aí outro dia eu fazia uma live com a Rosângela lá no canal dela lá no Costurando Emoções e ela ah, fala isso, né? A gente fala sobre educação do olhar, que é tu
prestar atenção para as pessoas à tua volta. Porque às vezes a pessoa está precisando de ajuda há tanto tempo e a gente não percebe. Porque está arrumada, está vestida. E essa parte emocional é muito séria, porque primeiro a gente custa se dar conta. E depois que a gente se dá conta, a gente custa admitir para a gente mesmo. Mas já está tendo atitudes nossas que já está mostrando que a gente já não está no mesmo, a mesma conexão com a vida. Tem um comportamento que já está mostrando, tem, né, uma interação ou a falta dessa interação. Então, essa atenção, né, porque às vezes as pessoas não mais valorizam mais ou se preocupam mais com questões físicas, visíveis, né, do que com essa parte interior, com o olho que já não está brilhando, com o entusiasmo que já não tem. Né? Sim, E as pessoas... é porque é difícil enxergar. É difícil. É difícil você enxergar o outro. Primeiro que é difícil a gente se enxergar. Sabe, parar, ter um cafezinho consigo, para conseguir se enxergar e da forma como você está, se você está bem, se você não está, e não se deixar levar pela vida como você se deixa levar ali pela correnteza de um rio. E enxergar o outro que está lá do seu lado, também sendo levado pela correnteza, como você vai enxergar o outro se você nem se enxerga? E, às vezes, quando a gente enxerga, já é tarde demais. Né? A correnteza já pegou e já caiu da cachoeira. Sabe? Então, olha o que a gente estava falando, né? O quanto o expor a vulnerabilidade aproxima as pessoas e o quão necessário é a gente se aproximar das pessoas, exatamente para aconchegá-las e não tentar amenizar assim as dores que elas trazem, né? Só assim a gente consegue enxergar o outro. Só assim a gente consegue enxergar que o outro também está com dor. Às vezes esse outro, ele te reclama atenção de uma forma agressiva, de uma forma violenta, e você não percebe, você só fala, nossa, não quero conversar com aquela pessoa mais não, porque está muito agressiva, está muito... Mas às vezes é a forma que ela encontrou de falar assim, pelo amor de Deus, me ajude. De sacudir para a vida, né? De trazer de volta, né? Sim, sim, às vezes é um pedido de ajuda e você não consegue entender. Por quê? Porque você não está conectado com si mesmo, com a sua humanidade, não está conectado com a humanidade do outro. Então, isso... são reflexões muito profundas, né, Mariana, que a gente... Não, e é uma conversa muito, é uma coisa muito profunda, e eu imagino que também não deve ser muito fácil ficar, né, tocando esse tema, mas eu acho que tudo isso que já foi falado e tudo que esse livro traz já é um legado para que pelo menos as pessoas comecem a conversar. Que bom que alguém que assistiu esse vídeo, né, pudesse parar para prestar atenção na pessoa que está do lado dela, né? Ou criar coragem de olhar para si. Pensa, será que eu não estou precisando de ajuda também, né? Será que tem alguém que poderia... Às vezes nem sabe, né? Às vezes nem sabe que o que está passando é aquilo. Né? E às vezes você falando da sua vulnerabilidade, por isso, assim, o incentivo que todo mundo fala. Eu vou ter que fechar a janela aqui, porque a chuva começou aqui. Então... E já choveu à noite, tá? Nesse horário tá tranquilo. Aí, melhorou até o som. Aqui tem mais uma coisa que ela fala sobre a vergonha, que a vergonha se transforma em medo. E o medo conduz à aversão ao risco. E a aversão ao risco aniquila a inovação. E ela diz que a vergonha, ela mata a inovação. Ela impede que coisas novas surjam no mundo. Olha só! Sim, mas por quê? Porque você está sempre se escondendo, né, atrás de alguma coisa. Se escondendo atrás da sua timidez, se escondendo atrás da sua vergonha. Porque o não expor é você não trazer coisas novas. Porque você não vai se expor por aquilo que as pessoas já te conhecem ou já sabem.
né? Se você vai se expor e se isso está te trazendo uma vergonha, se aquilo está, né, tá sendo uma barreira, é porque aquilo é algo novo para você e algo novo para o outro. Então, eu acredito muito, assim, que esse medo que a gente tem, que às vezes paralisa, e paralisa mesmo. Várias vezes eu já me paralisei por medo. Muitas vezes ainda me paraliso por medo. E aí eu fico pensando, não, mas espera aí, por que eu não estou fazendo? Sabe, esse parar, pensar, analisar, por que eu não estou fazendo? Por que eu não tive coragem de fazer isso? O que está me impedindo? É que às vezes está impedindo de você fazer uma coisa que vai te trazer uma plenitude de vida. E você tá lá naquele, mas eu quero ser feliz, mas não, mas isso aqui eu não vou fazer não, porque se eu fizer isso aqui eu vou ser, né, as pessoas vão me julgar, eu vou me expor, mas às vezes você está se impedindo dessa plenitude. Mas é o contrário. Ou de ser aqui alguém que vai trazer uma ideia nova. Às vezes na empresa, tu está ali, estão falando num projeto, tu está com uma ideia, podia se fizesse assim, sabe? Mas tu não consegue colocar a tua ideia, né? Tu não consegue falar daquilo que está... E às vezes aquilo podia aliviar a dor de tanto sofrimento, tanta angústia, né? E ela fala disso, que ela fez uma pesquisa com empresas e com famílias, e ela levantou as causas principais da vergonha. O que mais gera vergonha nas pessoas, né? E ela fala assim, a aparência corporal, não era o teu caso, né? Tu é uma bailarina maravilhosa. Mas as pessoas estão satisfeitas, que estão acima do peso, abaixo do peso, essas coisas assim, né? Dinheiro, trabalho. Aqui ele fala maternidade, paternidade, família, conflitos. E aí ela vai falando questões mesmo de saúde mental e física, né? Algum vício, alguma coisa. Daí ela vai falando que são vários estigmas e rótulos, porque é velhice, porque é muito velho, por causa de religião, ou traumas sofridos. Então, podem acontecer várias coisas, né? Que desencadeiam essa vergonha e façam que a pessoa feche que nem uma ostra, né? Para a vida, para si, né? Por anos, não, ninguém merece isso, né? Nós merecemos sermos felizes, né? Não, exatamente. E aí eu fico pensando assim, o quanto esse cafezinho consigo é importante, né, Mariana? É verdade. Porque é o berço de tudo. Você visitar isso, primeiro reconhecer, né, que você está com vergonha, que existe o medo em você, que você não está fazendo aquilo que você queria fazer. Primeiro reconhecer, depois você visitar aquilo para poder entender. E reconhecer é uma coisa, entender é outra. E outra é você suplantar aquilo. Não, eu tenho medo? Tenho. Meu medo é esse. Mas eu vou deixar ele ali quietinho um pouquinho. Vou deixar ele lá quietinho, guardadinho. Só dessa vez. E vou tentar. Experimentar. Fazer a experiência, né? De sem o medo. Hoje ele fica em casa. Hoje ele fica em casa. E aí, amanhã você deixa ele em casa também. Depois, e aí vira um ciclo deliciosamente vicioso, né? Eu gostei dessa ideia. Eu gosto dessa linha do lúdico. Conversar com ele, dá para conversar, né? Dá para deixar ele falar também, escutar, anotar as vozes, o que vem dali, né? Claro. Mas não perder o foco daquilo que tu quer, né? Daquilo que tu anseia realizar. A autoconfiança, né? Não esquecer, olha, eu me amo, eu preciso realizar o que eu tenho de melhor nesse mundo, né? E olha que eu tenho coisas boas, todos nós temos coisas boas para fazer, né? Para nós, para os outros. Todos nós temos infinitas possibilidades, infinitos potenciais. E querer, né? Colocar a sua vontade lá no 100%.
para fazer. É que nem o artista também, né? Um artista que vai para o palco, quantas horas ele erra, quantas vezes ele errou aquela cena que ele fez magnificamente ali, né? Mas quantas vezes ele teve que admitir o erro, teve que rever, tem que mudar a postura, escutar o diretor, né? Até que ele conseguiu chegar a um bom resultado. Assim como o pintor, né? Quantas pinceladas, quantas vezes se suja de tinta, suja tudo, tem que lavar pincel, até ir construindo e conseguindo fazer prevalecer o seu espírito naquele trabalho, né? Então, tudo demanda esforço. Ninguém nasce assim, eu já estou plena. Não, Tem uma não, amiga que diz, estou plena, linda e plena. Não, mas tu te faz linda e plena, tu te vai te planificando ao longo da vida, né? é um passinho, né, Mariana? Um passinho. Um passinho hoje, outro amanhã. Às vezes a gente estanca, a gente cai um degrau, aí você levanta, volta, e dá o passo novamente no dia seguinte. É assim que a gente vai construindo nossa vida, conquistas, nossos quereres e aquilo que a gente realiza. Muito legal. E tu estava falando, a minha vida é uma poesia. A vida é poética, né? A vida tem ensinamentos, a vida tem música, tem beleza. A gente precisa aprender a ter olhos de ver também, né? Olhos de ouvir. Às vezes a gente tem que silenciar e procurar escutar essa música, sentir, né? Nem tudo tem que ser feito por nós. Né? Às vezes a gente só tem que se permitir receber, como tu disseste. Agora eu recebo, né, a mensagem das pessoas, escrita, falar, desse feedback. Ele teve que ter um momento da atuação e agora tem um momento teu de receber esse retorno. Ver como é que essas palavras passaram pelas pessoas, né? Entraram na vida delas. Que lindo isso, né? É uma delícia, né? É uma delícia. Vale a Quando pena. você... nossa, demais. Vale a pena. Vale a pena se transformar em poesia. Que lindo. Olha, Luciane, eu acho assim, esse livro para mim, quando eu descobri aqui também, foi uma coisa muito boa, Coragem de Ser Imperfeito. Oba! Então, assim, realmente, a gente precisa ter coragem de aceitar quem nós somos, não é? Conviver da melhor maneira com essa pessoa, que eu digo, a pessoa do espelho, né? Olhar para ela com carinho e conviver com ela da melhor forma possível, né? Ver as imperfeições que a gente não consegue, né? Ficar sem ver. Se olha no espelho, vê as imperfeições, aquilo ali. Mas aceitar que aquilo faz parte da gente, né? E tentar entender como a gente pode melhorar aquilo, se a gente quiser. Então, é sempre esse movimento, é sempre transformação. Eu gosto do movimento, assim, sabe? A vida é um aprendizado, um movimento contínuo. A gente nunca deve estar estancado. A gente sempre deve querer aprender algo novo, querer se movimentar de outra forma, querer fazer diferente, né? E essa conversa das lives, tem live lá no canal também, né? E de vídeos, isso já é fazer algo novo, né? É fazer um outro movimento em torno das palavras. E como a gente sempre encerrou com poesia, eu queria te perguntar se tu tem uma poesia com a qual tu gostaria de encerrar essa Nossa, conversa de me hoje. pegou. Peguei de surpresa, né? Mas é isso aí. Muito, totalmente. Eu não, às vezes eu separo alguma poesia, mas hoje realmente eu não cheguei. Até tem um livro aqui, mas é o Parnaso, que está na minha mão. Então, vamos ver. Faz. Peraí. Eu sei que Ó, tem muita vou poesia. falar uma que chama Vida. Pode falar. Como é que é? De uma Vida. vida. Olha, viu? Perfeito.
Vida, estou mergulhada no rio. A correnteza desce, nado contra, montante à fonte. Desejo mina, troncos caem, despencam no leito, me acertam, salvo os que amo. Sou cansaço, um galho me abraça, os que amo me salvam. Busco fôlego, volto a nadar. Rio desvia curso, lodo meandro, atolo na curva, debato-me, desvencilho-me do barro, deixo-me a corrente, confortante e jusante. Recobro o respiro, volto às braçadas, enxergo cachoeira, fecho olhos, largo minha queda, sobrevivo. Boio no poço, gotas me acertam, levanto-me, respiro lágrima, retraço rota, influente e afluente, confluente riacho. Nele me acho, límpido fio, ideal caudal. Sigo o fluxo, deixo-me levar. Misturo minha água, desago o mar. Ah, mar. É a vida, né? Que lindo! Olha, fechou. Eu acho assim que é isso. É seguir esse fluxo, se permitir ir, né, nesse processo. Que lindo, muito lindo. Muito Obrigada. Obrigada, viu, Mariana? Muito obrigada, muito obrigada. Eu Foi amo lindo. poesia desde sempre, eu acho que eu amo poesia demais. E estou muito honrada de poder, assim, participar um pouco dessa tua construção também. Muito honrada, muito feliz. E, como eu te disse, nada é surpresa de ver, né, esse desenrolar, assim, que eu vejo, assim, que muitos frutos ainda mais virão, com certeza, né? Ah, é para nós, Mariana, para nós, para nós. Sucesso. Obrigada. Obrigada.